Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje o que nós vamos falar, professor? Nós iremos falar sobre o painel de controle, né? E para que serve o painel de controle, professor João Kleber? O painel de controle, gente, é uma ferramenta essencial do sistema operacional Windows 7. Por que é uma ferramenta essencial? Porque é através dessa ferramenta, né, que nós conseguimos gerenciar, configurar e fazer todas as alterações de todos os hardwares e todos os softwares que existem no computador. Então, tudo que você for fazer, que seja referente à alteração, configuração, ou adicionar novos recursos, ou adicionar novo hardware, você tem que configurar onde? No painel de controle. Bom, só que os concursos hoje eles estão cada vez mais exigentes, principalmente as bancas FCC, o CESP, né, a FGV, entre outras. Então você tem que entender, além do conceito do que seria o painel de controle, como que você consegue acessar o painel de controle. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que esse botãozinho que tem a bandeirinha do Windows é chamado de menu iniciar, né? E nós vimos também, galera, que o quê? Que nessa parte branca aqui você consegue verificar todos os aplicativos, né? Todos os arquivos, todas as configurações que você utilizou recentemente, né? E aqui nessa parte cinza, que seria o submenu do menu iniciar, você consegue verificar algumas pastas, né? E também com algumas configurações que você pode trabalhar com o sistema operacional, né? E aí você vai encontrar a funcionalidade que tanto a gente está querendo utilizar, que seria o painel de controle. Então, para que possamos conseguir alterar todas as configurações, seja de hardware, que seria a parte física, quanto de software, que seria a parte lógica, é necessário que você vá no menu iniciar e depois selecione a painel de controle. Beleza? Entendemos o conceito, né? Entendemos como consegue se chegar e agora a gente vai entender a tela em si do painel de controle, tá? O painel de controle é essa tela aqui, galera, tá? Né? E uma coisa que eu queria salientar também, né, ratificando a questão, né, da importância de entender o conceito, entender os atalhos. Hoje as bancas estão exigindo algo até a mais, né, que seria, eu acredito que seria um conhecimento de intermediário para avançado, né? Então não adianta você dominar apenas o básico da informática, você tem que saber mais. E aí o que eu estou querendo falar para vocês? Hoje tem algumas bancas que estão cobrando a questão do ícone, isso mesmo, galera, a questão do ícone do painel de controle, né? Ah, mas eu não sei o painel de controle, eu vou usar um macete para vocês. Você vai verificar aqui na barra de tarefas, que seria essa barra horizontal que nós vimos nas aulas anteriores, né? E aí a barra horizontal, a barra de tarefas, ela serve para quê? Para estar mostrando para você tudo que você está trabalhando, né? Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com o PowerPoint e estou trabalhando com o painel de controle, né? Além do Windows Explorer e do navegador Google Chrome, que você pode perceber aqui, ó, né? Que está meio que pré-selecionado. Então, significa que está em execução. Mas vamos voltar ao foco da aula. O que eu quero que eu fale para vocês? Se caísse, por exemplo, na prova, na barra horizontal, né, que já caiu, eu vou mostrar para vocês, e ele pergunta o seguinte: está sendo executado o quê? E aí você vai perceber o seguinte, que o painel de controle tem esse ícone. E esse ícone é como se tivesse uns botõezinhos de ligado e desligado, né? Ou ativado, desativado. Então, pela intuição, você consegue entender que se trata do painel de controle. Por que se trata do painel de controle? Porque o painel de controle permite que você altere as configurações, independente se for de hardware e software. E a gente sabe que a gente pode ativar ou desativar. Então, pela intuição, né, pelo ícone, eu sei que vai exigir de vocês o conhecimento de intermediário para aprofundado, mas a gente tem que estar preparado, né, para qualquer tipo de banca. Beleza? Entendemos então como que funciona a questão do ícone, né? E aí uma coisa também que é interessante salientar, que cai muito em concurso público, que seria a questão da visualização. Professor João Kleber, o que seria essa visualização? É o seguinte: por padrão do sistema Windows, né, vamos supor que o técnico instalou o sistema operacional do seu computador e você está utilizando normalmente. Ele, por padrão, que a gente fala também de default, ele vem ser exibido por categorias, né? Ah, professor João Kleber, o que seriam as categorias? Esse aqui, gente, ó. Seriam por grupos. Então, como que seria exibido? Nós vamos ter o grupo de sistemas de segurança, o grupo de rede de internet, de hardwares e som, programas, de contas de usuário, aparência e personalização, relógio, idioma e religião e facilidade de acesso. Ah, mas tem outra forma de se visualizar o painel de controle, professor João Kleber? Tem,
né? Por exemplo, se você não gosta de exibir dessa forma e quer que seja mais rápido, o que seria ser mais rápido? Porque aqui vai ter várias opções dentro das categorias, mas você poderia, por exemplo, eu quero entrar direto na opção para alterar o teclado. Eu poderia configurar de forma diferente essa visualização? Poderia, que é através da opção por ícones, e aí você pode selecionar ou ícones grandes ou ícones pequenos, né? Então, cabe a você, usuário que está utilizando o sistema operacional, né? Desde que você tenha acesso a isso, né? Lembrando que nós vimos nas aulas anteriores que nós temos alguns tipos de conta de usuário. Se você tiver a permissão, você vai conseguir fazer esse tipo de alteração, né? E aí o que acontece? Você pode selecionar por categorias, que seriam grupos, né? Cada grupo tem determinadas funcionalidades, né? Ou você pode selecionar por ícones grandes, que é o caso que está acontecendo aqui, ou por ícones pequenos, né? O que você recomenda, professor João Kleber? Eu recomendo que você utilize categorias, porque é mais fácil de você dominar determinado assunto. Agora aqui, ó, nós temos desde contas de usuário até programas e recursos, nós temos o Windows Update até a central de ações. E aí, dependendo, você não consegue ter noção para qual que é a finalidade, beleza? Então, conseguiram compreender? Nós podemos exibir através de categorias ou através de ícones. E aí você pode selecionar ou ícones pequenos ou ícones grandes, beleza? Então, nada melhor do que a gente entender a parte teórica realizando questões. Tranquilo? A primeira questão foi no ano de 2006, a banca realizadora foi o CESP, né? E foi para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o cargo de auditor, e ele pede o seguinte: com relação ao sistema operacional Windows, julgue o item a seguir. Pelo painel de controle, é possível acessar mais rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou dos programas que estão em uso? Gente, essa questão é bem simples, né? Que o painel de controle faz parte do Windows, isso todo mundo sabe, só que ele não é utilizado para acessar programas. Ele é utilizado para você fazer configurações tanto de hardware quanto de software. Então, essa questão em si, ela está falsa. Por que ela está falsa? Não é opção, não é funcionalidade do painel de controle para você acessar um programa mais rápido, certo? Então, o painel de controle serve para quê? Para você configurar, para você personalizar do jeito que você desejar, tá? Tranquilo? Então, vamos para iniciar as categorias, né? Vamos entender para que serve cada categoria do painel de controle. Vimos que nós temos 8 categorias, né? A primeira categoria a ser abordada, galera, é a categoria de sistemas e segurança, tá? Essa categoria ela é tão importante que nós vamos dedicar uma aula somente para explicar para ela. Mas eu vou passar o objetivo bem tranquilo para que você consiga entender de forma geral e sucinta o que seria essa categoria. Sistemas de segurança, você vai verificar o que? São todas as ferramentas que permitem visualizar o status, né? E permite a possibilidade de eventuais correções, né? Então, você, por exemplo, está com o antivírus desatualizado. Essa categoria permite verificar se está desatualizado e uma possível correção que seria atualizar um antivírus. Não só antivírus, mas como os próprios aplicativos do próprio Windows. Então, ele vai facilitar a sua vida. Tudo isso você vai encontrar onde? Dentro da categoria Sistemas de Segurança. Então, tudo que for referente a te deixar mais seguro ou te dar funcionalidades de segurança, tais como backup, nós vamos ver restauração do sistema, tudo isso é encontrado dentro da ferramenta, dentro da categoria Sistemas de Segurança, tá? Lembrando que, como essa categoria é muito importante, nós vamos ter uma aula dedicada para ela, tá? Rede internet, muito importante também, e nós teremos uma aula dedicada somente para a rede internet. Mas, para que você tenha uma visão sistêmica e sucinta, para que serve a rede internet? Você vai verificar se o seu computador em si ele está conectado a uma rede, se o seu computador em si ele está navegando na internet, se o seu computador em si ele pertence a um grupo de rede, se o seu computador em si pode fazer operações ou alterações de internet, tais como mudar a página, a homepage, que seria a página inicial na hora que você navega na internet, você pode colocar a página que você desejar. Então todo esse tipo de configuração é feito aonde? Na rede internet. Lembrando que hoje o conceito de computador
está sendo um pouquinho defasado a gente chamar de dispositivos de rede. Por que é dispositivo de rede? Hoje nós temos um computador, um notebook que consegue navegar na internet. Hoje nós temos tablets, nós temos smartphone, nós temos até geladeiras, nós temos televisões, as smart TVs que conseguem navegar na internet. Então eles também, por exemplo, se um computador tiver numa rede e tiver uma smart TV, por exemplo, conectada nessa mesma rede, esses dois dispositivos diferentes vão conseguir se comunicar. Então tudo isso a gente consegue visualizar através do que no computador? Através da opção rede internet. Então você consegue visualizar se você está conectado e quem está conectado na mesma rede que você se encontra. Beleza? Tranquilo? Então vamos para uma próxima categoria que seria de hardwares e sons. Nessa categoria é bem sucinto porque ele já fala para você hardware e som. Você vai conseguir verificar todos os componentes que estão conectados no seu computador, tais como impressora. Se você estiver utilizando o Data Show, né, vai aparecer. Se você estiver utilizando caixinhas de som, vai aparecer microfone. Então tudo que for da parte física que esteja conectado no seu computador, que você queira vir a fazer algum tipo de alteração, você vai utilizar esta categoria no painel de controle, tá? Hardware e som. Então tudo que for físico, tudo que você queira fazer uma alteração, uma configuração, você vai encontrar nessa opção. Beleza? E aí nós vamos para uma outra categoria que é chamada de programas. Programas, o que seria? Você instala um programa através do aplicativo do sistema em si que você instalou, né? Se eu estou instalando, por exemplo, o Office, tem um aplicativo dedicado para instalar. Mas se você quer desinstalar um software, por exemplo, o meu Word está com problema, não está funcionando, o meu CorelDRAW não está funcionando. Como é que eu consigo desinstalar esse sistema? Eu tenho que ir na opção iniciar, vou sobre o menu painel de controle e seleciono a categoria programas. A partir disso, galera, você consegue desinstalar, beleza? Uma coisa importante: quando você desinstala um programa, porque existem dois tipos de aplicativos, né? Para quem não se lembra, nas aulas anteriores, o que é um aplicativo? É um programa para uma determinada especificidade, certo? Então ele serve para um bem específico, né? E aí nós temos dois tipos de softwares, né? Ou de aplicativos, que são os aplicativos comuns e os aplicativos do próprio Windows. Por exemplo, o Windows ele utiliza algum aplicativo para segurança, que vamos colocar, por exemplo, o Windows ele possui um próprio antivírus, que a gente chama de Windows Defender. Então esse aplicativo está dentro da categoria programas, né? E aí dentro da categoria programas você vai ter os aplicativos normais e os programas e aplicativos do Windows, certo? Então é uma separação. E aí esses aplicativos do Windows você permite não desinstalar, mas você pode ativar ou desativar. Por que você ativa ou desativa? Porque quando você instala o sistema operacional Windows 7, ele vem acompanhado, ele só não vem startado, que seria o que? Iniciado, mas ele fica lá em stand-by. Se você quiser ativar, por exemplo, o sistema, é só você ir lá na opção programas, selecionar programas e aplicativos do Windows, que ele vai permitir instalar. Então, quando você desinstala um programa, não é só um programa em si que você instalou no computador, mas você também pode ativar ou desativar um próprio recurso do Windows. Outra coisa interessante, na categoria programas, você também consegue definir um programa padrão. Professor João Kleber, o que seria um programa padrão? Vamos lá, gente. Para que você consiga navegar na internet, você precisa de um software, né, que é um navegador na internet, né? Hoje nós temos várias opções. Uma opção seria o Google Chrome, o Opera, o Mozilla Firefox. Nós temos o Internet Explorer, que já está defasado agora. Nós utilizamos o Microsoft Edge, né? Então o que acontece? Nós temos vários aplicativos para um só fim. E aí vamos supor que no seu computador você tenha instalado esses três aplicativos. Você tem o Opera, você tem o Edge e você tem o Google Chrome, correto? O sistema operacional, ele precisa saber quem vai ser o padrão, né? Quem que vai ser o default. O que seria esse padrão? Quando você navegar na internet, ele que vai ser startado. Então, se você quer definir, por exemplo, que o Google Chrome seja um navegador padrão, você tem que ir lá e selecionar
o aplicativo padrão, na categoria programa, selecionar os padrões, e colocar, ó, esse aplicativo vai ser um aplicativo padrão. E aí o sistema operacional, ele vai entender o seguinte, que mesmo que existam vários tipos de aplicativos, né, você vai utilizar aquele aplicativo que é o padrão que foi determinado por você. Então essa categoria é importante muito, porque desinstala programas, e aí a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de programas. Quais são os programas em si? Nós temos os aplicativos comuns e os aplicativos do próprio Windows. Os aplicativos do Windows, a gente não vai desinstalar ele, a gente só vai ativar ou desativar, porque quando você sobe a instalação do sistema operacional Windows 7, ele já vem carregado, então você ativa ou desativa. Podemos também, se a gente tiver vários aplicativos para um determinado fim, definir como padrão. Então isso seria a categoria de desinstalar programas, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima categoria, né? Que é a conta de segurança, é a conta de usuário e segurança familiar. Aí envolve um pouco do que a gente aprendeu lá na UAC, né? Na aula do módulo anterior. O UAC é um software no aplicativo do próprio Windows que permite controlar as permissões do usuário. E aí o que acontece? Você vai controlar as permissões do usuário desde que o usuário seja criado, né? Uma vez que o usuário foi criado, aí sim você consegue alterar as permissões. Ah, professor, mas então como que eu consigo utilizar o UAC? Nessa categoria, você precisa primeiro criar o usuário, é independente se for um usuário padrão, se for um usuário convidado ou administrador que nós vimos no módulo anterior, mas você precisa criar ele. E além do mais, você também, além de criar, você pode colocar uma senha, você pode também personalizar, colocar a foto que você quer, né? Então tudo isso você faz aonde? Na conta de usuário e segurança familiar. Nessa opção também, né, o Windows 7 ele começou a aperfeiçoar, né? Por que seria aperfeiçoamento? Porque queira ou não, hoje quando a gente navega na internet, né, você pode pesquisar o que você bem entender, né? E aí isso foi uma questão de família, principalmente para as pessoas que têm crianças pequenas, foi uma opção de colocar controle. Por exemplo, eu quero que o meu filho navegue em determinado horário. Eu não quero que o meu filho navegue nesse site. Eu não quero que o meu filho utilize esse tal programa. Então, foi incluído dentro do Windows 7, né, essa funcionalidade que permite o quê? Que você consiga delimitar acessos, aí delimitar tempo. Então tudo isso, você, por exemplo, se você é um pai e deseja colocar um limite no seu filho, onde você vai utilizar isso? Você vai no painel de controle e contas de usuário e segurança familiar, beleza? Tranquilo, então essa categoria serve para você criar um usuário, você personalizar o seu usuário e também permite você controlar esse usuário, seja por tempo, por programas ou navegabilidade. Tranquilo? E aí, galera, a gente vai para mais uma categoria que seria o que? Aparência e personalização. Essa categoria, né, ela é responsável por personalizar todo o seu Windows. O que seria personalizar? Deixar do jeito que você quer. Eu quero mudar minha área de trabalho, quero colocar uma foto minha, quero colocar a foto do meu time. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.